Yay! Somos nós aqui para mais um Ponte para a Faene. Eu sou a Deusa do Sol. Esse é o seu canal de conexão com seres encantados. Esse primeiro final de semana nós tivemos aí uma lua cheia em pleno lunaça. As pessoas conhecem mais como lamas, a celebração pagã da primeira colheita. Vamos falar mais sobre esse tema pagão maravilhoso. O nome original é Lunaça. Lamas é um nome cristianizado que vem do inglês antigo anglo-saxão, de um termo que significa missa do pão. Nessa época já cristã, se fazia uma missa para abençoar o primeiro pão com os grãos colhidos da primeira colheita. A celebração original, Lunaça, ela tem esse nome em homenagem à deusa mãe de Lugh, deus celta Lugh, deusa luz, né? A deusa mãe de Lugh era uma mãe adotiva, que é a deusa da terra. E a deusa da terra, ela morreu de exaustão, preparando a terra para os seus filhos humanos poderem fazer a agricultura. Ela doou a sua vida em forma de terra para sustentar seus filhos. Então, essa celebração tem esse nome em homenagem a ela, porque além de ser uma celebração que fala da primeira colheita, é uma celebração que fala de sacrifício e que fala sobre agradecimento. No hemisfério norte, essa celebração ela começa ali nos inícios de agosto. E é essa celebração pagã que deu origem ao que a gente conhece hoje no hemisfério norte como o Dia de Ação de Graças. Você dá graças pelas coisas da sua vida. Mas voltando à nossa raiz pagã, que é o que interessa. O Lunaça, ele é celebrado na primeira lua cheia após o solstício de verão. Que aqui para nós esse ano foi dia 1º, né? E essa celebração, ela traz pra gente essa filosofia da colheita, do agradecimento, do sacrifício. E aí, eu vou agora alugar um triplex na sua cabecinha. Você sabe o que você está colhendo? Você tem ideia se a sua colheita vai vir com qualidade? Você está pronto para abrir mão de algo, para ter algo maior? Pelo que você é grato? Essas são as 3 perguntas principais dessa celebração. E eu sei que algumas pessoas também falam, se referenciam a essas celebrações como sabá. Mas sabá também não é o termo original pagão. Sabá é o termo judaico, das celebrações judaicas. E que por questões culturais, questões de ignorância, começaram a adaptar esse nome no início, como o sabá das bruxas, por exemplo, algumas celebrações pagãs, como se fosse algo ruim. E acabou que a religião moderna pagã Wicca adotou esse termo, né? A gente tem muita referência da roda do ano pela Wicca e a gente tem que ser grata a ela, sim, de certa forma, porque ela reviveu essas celebrações, né? Mas a roda do ano que a gente conhece na Wicca, ela não é 100% celta, ela também não é 100% nórdica, ela é um mix de alguns estilos de paganismos, né? O próprio Yule, por exemplo, o nome Yule é um nome germânico.
Na Wicca, né, fala muito mais Lamas do que Lunassa. Até porque o jeito que escreve Lunassa é também difícil a gente falar aqui. Então, é interessante vocês saberem isso, porque para os celtas, essa celebração, além de ser uma celebração de agradecimento e tudo mais, ela tem um outro marco, que é o início do outono. Antigamente, bem antigamente, os celtas comemoravam 4 celebrações, que era Imbolc, que é a celebração do leite, da nutrição da vida, Beltane, a celebração da manifestação da vida, da geração da vida, a força da vida, Lunassa, que é essa colheita, e Samhain, que é a celebração dos mortos. Esses eram os 4. Né? Hoje em dia, com a nossa atual organização das estações, essas celebrações, seguindo a nossa atual organização, elas são vistas mais como o ápice da estação e não como a entrada de outra. Mas se você for olhar um pouco ali, pensa aqui comigo. Quando a gente está no solstício de verão, a gente está no dia mais longo do ano. O ápice do sol. O ápice do sol, pela natureza, não é o começo do verão. É o ápice do verão. Como você vai chegar no ápice já no primeiro dia? Não tem como. Né? Então, Beltane era o início do verão, Lunassa é o início do outono, Samhain, o início do inverno, Imbolc, o início da primavera. E isso tudo tem um simbolismo, uma filosofia muito grande, porque a roda do ano, ela não é só sobre celebrar. A roda do ano, ela é a manifestação da sua alma perante a natureza. Ela é a manifestação da sua consciência. Ela é uma jornada realmente da alma, quando você vive ali em simbiose com Gaia. Por isso que quando a gente fala sobre colheita agora, a primeira colheita, em que eu pergunto se você sabe o que você está colhendo, você sabe o que você plantou? Você sabe quando foi lá no Imbolc, você preparou sua terra? Você adubou sua terra, você tirou a erva daninha, você soube separar os seus grãos para o que você ia plantar? Você soube usar a força de fertilidade da terra para sua plantação aí na sua vida se multiplicar, crescer abundante, forte? Selecionou ali os seus grãos no momento certo? As pessoas querem colher, mas não querem ter o trabalho de plantar. Esse trabalho de saber escolher o que plantar. Por mais que a roda do ano seja uma visão agrícola, de como os antigos levavam a vida antigamente, de como eles andavam ali nos círculos de pedra e olhavam os ciclos do sol e da lua, que eles alinhavam com a natureza, ela é muito mais profunda que isso. A cada ano que a gente passa pela roda da natureza, mais elevada fica a nossa espiral e também mais profunda ela pode ficar. Então, a nossa celebração de Lunassa desse ano, ela é completamente diferente da celebração de Lunassa do ano passado. E vai ser completamente diferente da celebração de Lunassa do ano que vem. Porque em cada parte, cada celebração, a gente vai estar ali vivendo um processo. E quanto mais consciente você tá, mais você consegue ir aprofundando nos mistérios da natureza. Isso é paganismo. Paganismo é você ciclar com a natureza, aprender sobre ela e você se lapidar através dela.
paganismo não é só sobre você adorar deuses diferentes, deuses da natureza, a deusa da terra, a deusa do vento, o deus do trovão, a deusa dos rios, porque esses deuses também são a expressão da força da natureza em seus arquétipos. Eles também são a força desses elementos ali manifestados. Então, para mim, o verdadeiro paganismo, a gente fala paganismo, a religião da natureza, e paganismo aqui eu já falei para vocês que é uma filosofia de vida, assim como o xamanismo, como o budismo, é esse lugar de aprender com o mundo natural, como você se tornar um ser humano melhor. Tem uma música que eu gosto muito, que é Abre-te Coração, né? Que ela é muito bonita, e que no final da música, ela fala que para chegar a Deus, temos que aprender a ser humanos. E nesse meio da espiritualidade atualmente no Brasil, a gente quer ser pleidiano, a gente quer ser arcturiano, fada, dragão, você quer ser um monte de coisa, menos humano. E a espiritualidade está aqui para te ensinar a ser esse ser que você encarnou. Você pode sim ser um fractal encantado, ser um fractal de um pleidiano, ser um fractal de um arcturiano, mas você está vivendo como humano e tem que aprender a dar conta da vida como humano. Você tem que aprender a se respeitar, respeitar o seu corpo, respeitar o seu biorritmo. Você tem que aprender a respeitar a natureza ao seu redor, você tem que aprender a respeitar os animais que coabitam nesse planeta com você, você tem que aprender a viver nesse lugar de coletividade, porque você é uma célula dentro de um corpo único. O seu lugar é ser uma célula que auxilia outras células. A célula do coração, o endocárdio, ele não trabalha sozinho. Um miócito, uma célula do músculo, ela não trabalha sozinha. E se essa célula se rebela, ela vira o que a gente conhece depois de câncer. Nós não queremos ser um câncer no mundo. Apesar de que alguns humanos estão sendo, parece. Então, essa celebração, ela faz a gente muito refletir nesse lugar, porque o Lunasa é você reconhecer que toda a abundância, toda a prosperidade, ela é sim digna, você é digno dela, desde que você tenha tido o esforço de ter plantado. Ela fala sobre as consequências das suas ações. É aí que você começa a ver a consequência dos seus atos. E essa celebração, na parte do sacrifício, ela fala, uma das versões pagãs, é que essa primeira colheita, ela não era de fato tão aproveitada. Era dito que essa primeira colheita, ela era ofertada, ela era entregue de volta para a Grande Mãe, para que você pudesse colher mais. É como se você pegasse algo com uma mão e ao invés de você ficar segurando esse algo com uma mão, você entregar de volta para pegar com duas. Então esse sacrifício é do que você pode abrir mão agora para você colher algo melhor. Que partes de você, partes da sua vida, você talvez precise abrir mão para ter algo maior depois. As pessoas querem uma vida nova, um relacionamento novo, querem outras perspectivas, né, outro estilo de trabalho. O quão disposto você está de abrir mão do lugar de onde você está hoje, da sua antiga vida, para você ter a nova. E isso é um lugar desconfortável.
é sacrifício, é sacro ofício. Vai doer, vai incomodar. Não existe espiritualidade que te transforme, que não te incomode. Não existe essa espiritualidade, essa transformação desse lugar energético, sutil, que não vai causar um desconforto. Se alguém está te falando de algo que é só melzinho na chupeta, desconfie. Desconfie muito. Porque para crescer, para uma planta virar uma árvore aqui, igual essa que está aqui atrás, ela tem que se esforçar. Você pode achar, às vezes, olhando para a terra, que a planta que está ali crescendo devagarzinho, que ela não está fazendo movimento nenhum. Mas acredite, ela está ali, ó, junto com a terra, puxando todos os nutrientes para jogar para cima, para ela expandir. Ela, todos os dias ela faz esse movimento. Para ela expandir, para ela crescer, para ela fazer o serviço de fotossíntese dela, de exalar o aroma dela. E tem uma frase também para esse período que eu acho muito importante ressaltar aqui, que é: a natureza não dá saltos. Você vai colher a sua colheita quando o fruto estiver pronto, quando o fruto estiver maduro. Seja inteligente e não colha frutos verdes, porque fruto verde no geral não é tão saboroso, né? Você também não vai colher o fruto que já passou da hora de ser colhido, que está podre. Você não vai querer coisa podre na sua vida. Assim como a natureza não dá saltos, não dê saltos também para colher antes da hora. Se você... É aquela velha premissa. Se você quer colher mamão, não plante banana. Então comece a olhar do que está surgindo na sua vida nesse momento. E se você não está gostando, assuma essa autorresponsabilidade, essa consciência de que o que acontece na sua vida hoje é fruto do seu plantio. Dizem que o semear é opcional, mas a colheita é obrigatória, né? Eu tenho uma visão de que nós semeamos sempre e muitas das vezes nós não estamos conscientes do que estamos semeando. E aí acabamos colhendo esses frutos que não são tão saborosos, não são tão doces, não são tão grandes. E acaba que às vezes nossa árvore não vai dar fruto naquele ano, porque a gente não adubou a árvore, não regou a árvore, não teve um relacionamento com aquela planta para ela se desenvolver, né? Quando a gente fala dessa simbologia da planta da árvore, a gente fala da nossa árvore da vida. Nós somos também essa expressão da nossa árvore da vida. Então, longe de mim aqui apontar o dedo, dizer que você está sendo culpado de algo ruim. Não é esse lugar. É um lugar de autorresponsabilidade. O fruto vem quando você está maduro, quando você está pronto, quando você está disposto a entregar algo para além de você. Quando uma árvore dá um fruto, quando uma mãe coloca um filho no mundo, ela está entregando algo além dela, para outra pessoa, para outra vida. Ela está ali nutrindo outros seres. Uma árvore, quando vai dar fruto, mesmo que você, humano, não colha, um pássaro vai comer, algum outro animal vai comer, vão se alimentar dela. Em algum momento, um ser humano vai pegar e vai fazer outra coisa. Ela está fazendo algo para além dela. Então ela tem que estar pronta, madura, forte, sabe? Estruturada para fazer esse algo.
você está maduro, forte, estruturado para dar bons frutos. Reflete um pouco se você está nesse momento, você já está chegando nesse momento, que agora é o início da colheita, a gente vai ter ainda mais colheita para frente. A gente vai colher até até dia 29 de abril, aqui no Hemisfério Sul, a gente vai estar colhendo muita coisa. Então fique atento ao que está surgindo na sua vida nesse momento, né? São coisas boas, coisas não tão boas. Começa a trabalhar essa consciência aí. E eu digo e repito isso várias vezes. A roda da vida é a maior magia que os encantados puderam me ensinar a viver todos os dias. Isso mudou minha vida da água pro vinho. E eu sempre vou recomendar muito que vocês façam, se vocês sentirem isso, né? Façam isso dentro da rotina de vocês, vivam a roda da vida, além de ser uma simples celebração de festa, porque é uma festa, gente, também faz parte você dançar nessa época, você cantar, você fazer os pães de celebração, faz parte de você partilhar a sua colheita. Naquele lunaço também sobre isso, sobre partilhar com o outro o seu pão, o seu grão, suas histórias, seus saberes. Faz parte de celebrar a vida. Porque nessa época o Deus Sol também está doando o resto da sua energia para alimentar os seus filhos, para ter grãos disponíveis para os seus filhos viverem no inverno. Afinal, esse sacrifício que o Deus Sol faz, ele só é feito quando ele atinge a sua maturidade e sabedoria. Por isso que esses três pilares, né, dessa celebração, eles são tão importantes. Se você não faz sacrifício, seu sacrifício, sem ter esse lugar de maturidade e sabedoria, você saber o que você está fazendo, né? E fazer isso com consciência, fazer isso num lugar de realmente ser sagrado, né? A gente tem a visão de que o sacrifício é algo muito ruim, não é? Ele é sagrado. Então, uma das magias muito legais dessa época, assim, simples, é colher frutinhas, né? E fazer pães e ofertar isso, né? Dar isso para a natureza, agradecendo a ela pelo sustento, agradecendo pelas coisas, pela colheita que há de vir, agradecendo pelos grãos, pela vida que te sustenta, pela terra que está aí te apoiando todos os dias. Aqui eu colhi umas frutinhas, eu colhi uma tigela de acerola. É super simbólico, né? Foi bem na semana da celebração. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar 3 das mais doces, as mais gordinhas, pela melhor parte da minha colheita. Eu ofertei por seres encantados, em gratidão. E isso faz uma diferença, isso é uma magia tão simples e tão importante, porque realmente reforça a nossa ligação com a Terra, reforça a nossa ligação com esses seres. E isso impacta a sua vida energética muito, muito mesmo. Então essa é a maior magia que eu posso compartilhar hoje. Celebre a abundância de qual já somos dignos do nosso esforço. Celebre a sua maturidade, sua sabedoria, o seu fruto vir na hora certa, cheio de vitalidade, cheio de doçura, o melhor possível. E para quem quer saber mais sobre essa relação entre a natureza e os seres encantados, a gente tem um livro, Arbit Nashi, o livro do Despertar das Estações, lá no nosso Instagram e no nosso site. Tá? Um e-book lindo, cheio de imagens dos seres encantados, dos reinos dos encantados, conforme as estações, que tem lá dicas de magia simples, dicas de ervas, dicas de várias coisinhas para você fazer nessas épocas das celebrações.
tá? Então clica lá no nosso Instagram, @deusadosol, nosso site www.adeusadosol.com.br. Vocês vão encontrar esse livro lá, esse e-book. Tem alquimias, tem apotecário. Ai, meu Deus, gente, meu apotecário, ó, minha colheita aí, ó, começando a acontecer. Meu apotecário tá ali acontecendo, pequenininho, mas tá acontecendo. Então eu aguardo vocês, seu próximo episódio. Ah, e um outro detalhe, gente. Para quem quiser também assistir em vídeo, os nossos podcasts aqui estão sendo gravados para o nosso canal no YouTube. E eles vão estar saindo toda quinta-feira. O programa no rádio inédito é toda terça, 12:30. E vai estar saindo também no nosso YouTube, se você quiser nos ver na sua telinha. Tá bom, gente? Ó, um beijo e até a próxima!